Seja muito bem-vindo à segunda temporada do podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre como aferir o nível de maturidade digital da Indústria 4.0. A sua indústria, ela oferece serviços e produtos orientados por dados integrados de produtos, produção e clientes? Os processos e produtos são modelados digitalmente? O quanto a produção da sua empresa é realmente digital, integrada e automatizada? Nesse episódio, nós iremos falar sobre o que é maturidade digital e como descobrir em qual nível a sua empresa está e por que é importante identificar o nível de maturidade. Vamos lá? E para falarmos desse assunto, eu recebo João Vitor Stedley, diretor executivo da VDI Brasil, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Dulce. Obrigado, Aquários, pelo convite. Estou bastante honrado e feliz de estar aqui. E digo isso não como de praxe de qualquer apresentação, entrevista, bate-papo, mas de maneira genuína mesmo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um bate-papo bacana nesses próximos minutos. Será ótimo, a honra é toda nossa, João. João, conta um pouquinho aqui para a nossa audiência te conhecer, conta um pouquinho sobre você, sobre a VDI, essa parceria, né, que estamos aí fazendo recentemente com a VDI Aquários. Fala também um pouquinho desse papel, da relação da VDI dentro dessa jornada de Indústria 4.0, enfim, conta um pouco para a gente. Legal, Dulce. Bom, primeiro, eu sempre trabalhei nessa área de cooperação internacional, especialmente com a Alemanha. Comecei a trabalhar relativamente cedo na Câmara Alemã, que é como se fosse um braço do governo alemão no Brasil. Lá passei por muitas áreas, comecei desde estagiário num programa de novos talentos que eles têm. Passei por vendas, pós-vendas, muito tempo em projetos. E tive bastante experiência e contato com as indústrias alemãs no Brasil e com essas questões de relações bilaterais com a Alemanha, né? Então minha carreira acabou se pautando nisso até o ano passado, onde eu fui convidado a dirigir a VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, como você mesmo mencionou, e que globalmente é muito conhecida na área de normatização técnica, né? Então você tem normas e diretrizes técnicas da VDI, as quais as indústrias alemãs normalmente seguem em suas fábricas, né? E aqui no Brasil, a VDI é um pouco menor, na Alemanha muito grande, mas com uma missão tão relevante quanto de acreditar numa sociedade melhor através da engenharia. E para isso a gente promove uma série de eventos, projetos, iniciativas e afins para que nossos associados se relacionem. Por mais que os nossos clientes sejam majoritariamente indústrias alemãs, nós temos alguns que não necessariamente são, mas que por algum motivo têm algum fit com esse público, como a Aquários. Então a Aquários é uma associada da VDI e a gente tem essa parceria relativamente nova, mas que a gente já vem colhendo frutos muito bacanas, né? E por último, para responder a parte da indústria 4.0, acho que o pessoal já engajado em transformação digital e na própria indústria 4.0 já deve saber que essa terminologia nasceu numa feira em Hannover há pouco mais de 10 anos atrás. A década de aniversário da criação foi completada no ano passado. E a VDI teve presente desde o primeiro momento, né? E inclusive a primeira vez que viu-se a terminologia indústria 4.0 em um jornal ainda, foi no VDI Nachrichten, que é o jornal da VDI da Alemanha. Então, que bacana. Essa informação eu não tinha. É Gostei. nova, né? Desde então, esse tem sido, não vou dizer necessariamente só ele, mas um dos nossos principais motes. A gente acredita muito na indústria 4.0 para competitividade não só nacional, mas global mesmo. Sensacional, João. Tô vendo que esse nosso bate-papo hoje aqui promete. Vai ser top. Legal. João, vamos começar contextualizando um pouco o nosso tema de hoje. Vamos falar o que é um pouco esse conceito de maturidade digital da indústria 4.0 e por que é importante medir esse nível de transformação.
Legal, legal. Boa pergunta, Dulce. Isso a gente já vem há alguns anos falando sobre esse assunto de maturidade digital. Nós entendemos que é o step zero, ou seja, para qualquer plano de transformação digital que qualquer empresa esteja interessada em fazer, é natural que ela precise saber o nível que ela está, né? Então, um paralelo com a nossa vida mais cotidiana, vamos dizer que a gente tem que, por algum motivo, perder 10 quilos, vai ao nutricionista, esse nutricionista vai te avaliar, te pesar, pedir uma série de exames para saber o nível que você está, para que então ele possa traçar um plano de ação especializado e baseado nesse nível, para que você chegue nos seus objetivos em um X determinado tempo. Com a indústria é a mesma coisa, né? Então, esse assessment fornece um raio-x tecnológico da operação fabril de uma determinada instituição. Sensacional. E conta pra gente um pouco, João, assim, de como que surgiu essa iniciativa da VDI executar um diagnóstico de maturidade e a origem dessa metodologia, desse diagnóstico, quais foram as entidades que aportaram conhecimento na estruturação desse trabalho. Legal. Para a gente, Dulce, como instituição sem fins lucrativos, aliás, ainda assim é muito estratégico por acreditarmos que isso afere diretamente na competitividade do país. Então, a gente entendeu que, uma vez que a indústria 4.0 está espalhada pelo mundo inteiro, a maior parte das empresas estão interessadas nas novas tecnologias, e que a gente acredita que o step zero para a implementação de qualquer projeto é saber o nível que a gente está, a gente falou, opa, a gente precisa ter alguma coisa, né? Foi quando a gente fez contato com a Acatec, que é uma das instituições que já responde parcialmente sua pergunta, que é a Academia de Ciência e Engenharia da Alemanha, né? Um órgão também governamental, e que é a criadora da indústria 4.0 que a gente conhece na literatura, né? Então, tudo que a gente vê de curso, de aula, 95% é baseado nos papers da Acatec, dessa entidade globalmente reconhecida, né? E surgiu-se a demanda de criar-se um diagnóstico de maturidade digital por parte deles, para que eles pudessem saber o nível tecnológico dos clientes e das empresas que, de alguma maneira, se engajavam nesse tema. Foi quando eles contataram uma segunda instituição que a gente informalmente chama de Aachen, mas na verdade é o Centro de Indústria 4.0 da Universidade de Aachen, que é uma cidade da Alemanha, uma universidade de engenharia também globalmente conhecida, e que juntos eles criaram o tal do assessment, do diagnóstico de maturidade digital, do raio-x tecnológico da empresa, e que a gente tem um acordo de cooperação com eles, tanto com a Aachen quanto com a Acatec, em distribuir gratuitamente esse questionário aqui no Brasil. Aí sim, com isso, ótimas notícias aí. Eu acho que faz todo sentido, né, João, essa linha de pensamento, porque para você cumprir essa jornada da indústria 4.0, você saber exatamente, como você disse, esse raio-x, que acho que inclusive você deve falar sobre isso, que transcende inclusive as fronteiras não só de tecnologia, né, mas esse olhar também para as necessidades de negócio e para essa convergência, né, das tecnologias com as demandas de negócio e então traçar um plano de ação de como é que se alcança, né, a transformação esperada. Acho que realmente esse é um passo fundamental nesse início de jornada, né? Sim, sim. João, agora pensando aqui em quem está nos ouvindo, né, assim, como que acontece? Conta um pouco para a gente, como que é feito esse diagnóstico, que áreas na empresa são envolvidas, tem um planejamento, alguma coisa prévia que a empresa tenha que fazer para ela executar esse diagnóstico? Dá umas dicas aí de como é que é na prática. Legal, Dulce. Bom, as áreas envolvidas, vou começar por essa parte, são 6, tá? A gente tem... a nomenclatura pode variar um pouco de empresa para empresa, mas no geral a gente diz que são supply chain, manutenção, produção, qualidade, operações e alta gestão, que seria talvez um VP da fábrica, alguma coisa nessa linha.
Tá. As empresas que realizam esse assessment necessariamente precisam ser indústrias com uma operação fabril. Isso quer dizer que para prestadores de serviço isso ainda não é aplicado. Tá? Então ele foca na indústria 4.0 de fato e não na transformação digital como conceito. O planejamento ele é importantíssimo, porque uma vez que é um self-assessment, ou seja, é a própria empresa que preenche o questionário em questão, as respostas têm que ser o mais assertivo possível, né? E para elas serem as mais assertivas possíveis, as pessoas têm que entenderem o conceito da indústria 4.0 e principalmente o que aquelas perguntas significam, que aliás não tem em português. É em alemão e em inglês. Né? Facilita um pouco o inglês, eu sei que pouca gente fala alemão, mas ainda assim não é a nossa língua nativa. Né? Então, um conhecimento em inglês básico é sem dúvida fundamental, e um conhecimento do tema Indústria 4.0 em geral, dessas 6 áreas que a gente mencionou, também é fundamental. Por isso que nesse, vamos dizer, aquecimento antes de preencher o questionário, a VDI tem alguns parceiros, como um deles a Mauá, por exemplo, que é uma universidade de engenharia, que nos ajuda com workshops de sensibilização de indústria 4.0. Então, se de repente uma empresa fala, puxa, eu vou ter dificuldade no preenchimento, você pode me fornecer também gratuitamente uma série de workshops para sensibilizar os meus funcionários em relação ao tema, para que eles preencham corretamente, para que os resultados venham corretos? Sim. Sem dúvida. Então, esse preparo é fundamental. Na hora H, na hora do preenchimento, são 77 perguntas, demora um certo tempo, depende do nível organizacional da empresa, mas tem 2 cenários. O sistema ele te permite excluir, por exemplo, fechar de um computador e continuar de outro de onde parou, alguma coisa assim, mas o que a gente recomenda é que esses 6 gestores dessas 6 áreas se reúnam ao longo de uma manhã ou de uma tarde, ou seja, 3 horas, 3 horas e meia, todo mundo junto, eles matam essas 77 perguntas e conseguem resolver. Essa é a recomendação. Então, se me perguntarem quanto tempo demora, de 3 a 3 horas e meia, caso eles parem no 6 ou a 6 para fazer isso e se dedicar um tempo a responder a todo o assessment. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa visão integrada talvez até sejam oportunidades únicas que a empresa tenha de ter todas essas áreas, né, juntas para discutir alguns assuntos ligados às problemáticas e aos desafios da indústria 4.0, né? Então, com certeza, um momento muito rico de discussão e de conversas, né? Muito bom. Com certeza. Agora, João, quando a gente fala de diagnóstico de maturidade, a gente sabe que existem vários aí no mercado, outras metodologias, outras consultorias também realizando esse tipo de trabalho. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que tem de diferente, de especial nesse diagnóstico que a VDI executa junto com a CATEC, em relação a esses outros do mercado. Legal, Dulce. Olha, hoje em dia, como você mesmo colocou, há uma série de outras empresas, entidades, até universidades, o próprio Senai, por exemplo, que tem os seus diagnósticos de maturidade digital. Tá? E eu acho isso fantástico. Quanto mais a gente conseguir espalhar essa mensagem, melhor. De novo, a VDI é uma entidade sem fins lucrativos. Se a gente for colocar um diferencial para o diagnóstico de maturidade da CATEC e para os outros em comparação do mercado, é que necessariamente todos eles foram baseados no da CATEC, que é a dona da literatura de indústria 4.0, ou pelo menos a criadora desse conceito. Né? Então, eu entendo que a credibilidade dele seja talvez a de ser o primeiro, né? E aquele que quem tem interesse de recorrer a criar um diagnóstico normalmente vai até ele para se basear para criar o próprio. Né? Então, pelo menos nesse conceito novo de self-assessment, ele foi o primeiro e tem sua credibilidade por isso, porque os outros são pautados nele. Né? Não significa que os outros são ruins, muito pelo contrário, há ótimos diagnósticos no mercado. O próprio Senai, como a gente falou, tem uma parceria com a Universidade de Aachen, que a gente mencionou no início, também os ajudam na distribuição.
Então, acho que há diversos bons diagnósticos no mercado, mas pelo fato dos outros serem baseados nele, sem dúvida a credibilidade do Dacatec acaba sendo um pouco maior. E acho que vale a pena até dizer que é por isso também que a própria Aquarius formalizou essa parceria, né, com a VDI, exatamente por acreditar nessa credibilidade do diagnóstico, do resultado final, da metodologia de trabalho, da forma como os dados são apresentados, né, depois para a empresa. Acho que essa credibilidade foi o que fez também a Aquarius estabelecer essa parceria para que a gente também pudesse estender esse trabalho de diagnóstico aos nossos clientes também, né? Então, é uma parceria aí de muito sucesso, com certeza. Exatamente, Edu. Se me permite um rápido comentário, então a VDI tem esse acordo de cooperação com a Catec e com a Arren, e que, por sua vez, a Aquarius associada da VDI tem esse acordo de cooperação que vai distribuir para os próprios clientes por acreditarem também na mesma missão, vamos dizer, que é a nossa. Então, isso é muito legal. Exato. João, vamos falar um pouquinho assim, como que depois de feito todo esse trabalho com todas as áreas envolvidas, toda essa parte de contextualização, sensibilização sobre o tema, como que é o resultado final, a entrega, as informações obtidas nesse relatório? A empresa vai ter lá uma nota do qual é o nível dela? Como é que é o resultado desse trabalho? Essa é uma pergunta bastante feita mesmo, né, Dulce? Muitas vezes as pessoas, por ser um self-assessment, imaginam um reporte, vamos dizer, muito simples, como uma nota final, né? Então, tirei, e a escala é de 0 a 6 mesmo, tirei 4, por exemplo, tá? Não é assim necessariamente. Né? Esse diagnóstico ele é dividido em 4 grandes partes, né, que a gente chama de mandala. Os alemães chamam de radar, que são sistemas da informação, estrutura organizacional, cultura e recursos. A depender do ponto de vista, algumas literaturas indicam que metade são hard skills e metade são soft skills. Afinal, a gente está falando, por exemplo, de cultura, que é um fator determinante para toda essa transformação das pessoas. Tá? Então, a gente tem esse questionário dividido nessa mandala de 4 partes, e depois que a pessoa ou a empresa preencheu esse questionário, ela vai ter um reporte grande, um PDF que eu diria que deve ter de 30 a 40 páginas, com cada uma das notas e cada uma das explicações baseada nesses 4 quadrantes, e que depois, inclusive, a gente pode comentar mais para frente, ela vai ter a explicação de cada uma dessas notas, o motivo pelo qual ela tirou aquilo, e até um certo indício, ou pelo menos uma dica de próximo passo de como chegar no próximo nível, num próximo determinado período de tempo, né? Então ela tem uma reunião final de entrega desses resultados e de discussão dos pontos. Tem. Eu vou comentar um pouco mais no detalhe, Dulce, mas de maneira muito resumida, a empresa entra em contato com a VDI, se for necessário, ela tem aquela sensibilização que a gente comentou, ela preenche o questionário, ela recebe um reporte internacional da Catec e de Aachen, da Alemanha, uma reunião também em inglês, como a gente estava falando, com a explicação de cada um dos resultados, recebe esse PDF com uma credibilidade global, que muitas vezes as empresas usam para apresentar para a própria diretoria, para o board, para a matriz, etc. E de praxe, a gente ainda oferece a oportunidade dessa empresa participar de um grupo de trabalho de Maturity Scan, que a gente chama, que a gente tem na VDI. Sensacional. Que participam só empresas que estão nesse mesmo processo e, portanto, têm essas mesmas dificuldades. João, muito bom essa chance de participar desse grupo, hein? Sensacional. Isso é muito rico para as empresas, essa chance de poder participar com outras empresas e ouvir, trocar estratégias, né? O que vem acontecendo. Muito bom. João, eu sei que vocês já realizaram alguns desses diagnósticos e alguns desses assessments, né? Desses trabalhos que vocês já fizeram,
algumas indústrias, você tem assim uma percepção que você pudesse compartilhar com a gente sobre quais são as dificuldades ou os problemas mais comuns que as indústrias enfrentam nessa jornada? Claro, claro, é uma boa pergunta, Dulce. É claro que o que a gente costuma falar é que cada caso é um caso, né? Sem dúvidas que cada empresa é uma empresa, mas há algumas coisas que a gente pode dizer que há um padrão, né? E eu diria que a maior dificuldade entre todos os assessments que a gente já fez, no fim do dia, acaba sendo a resistência das pessoas. Tá? Então, essa transformação digital que a gente tanto fala, eu sei que é um pouco clichê, mas ela envolve muito mais as pessoas do que as próprias tecnologias propriamente ditas. Certo. Né? Então, eu acho que sensibilizar o público da importância da transformação digital e da indústria 4.0 para a perenidade do negócio deles é fundamental. E, acima de tudo, eles entenderem que a indústria 4.0 não vem para substituir emprego, necessariamente. Não é a ideia. Né? Muito pelo contrário, é para otimizar o emprego daquela pessoa, que vai ter que ter, sim, novas qualidades, novas competências, sem dúvida alguma, mas que não veio para roubar o emprego de ninguém. Então, desmistificar a indústria 4.0 é um passo muito importante. Voltando a responder sua pergunta, a resistência das pessoas é o número 1. Tá. E, para complementar, há um perfil de empresa que tende a ser mais resistente. E esse perfil de empresa que tende a ser mais resistente são empresas que tendem a não ter um produto final de valor agregado muito alto. De repente, um commodity, por exemplo. Tá. Uma empresa de gás, ou de repente, vamos dizer, não necessariamente um commodity, uma fábrica de chocolates, por exemplo, né, que é um produto simples no fim, no seu término. Né, ele tende a ter uma resistência maior do que uma empresa, do que uma montadora, por exemplo, que monta um carro super tecnológico. Né? E então a gente tenta incentivar as pessoas que isso não deve ser uma verdade a ser seguida, que é justamente a transformação digital que vai fazer com que essas empresas que têm um produto de valor agregado menor se diferenciem dos seus concorrentes. Né? Perfeito. Então, é até injusto uma certa comparação que as pessoas acabam fazendo, nesse caso hipotético dessa fábrica de chocolates, querer comparar o nível tecnológico dela com uma montadora que está há 120 anos no país e entrega um carro de algumas centenas de milhares de reais. Né? Então, as duas têm que estar no mesmo caminho, mas a gente tem que entender que elas inevitavelmente vão ter níveis diferentes. Tá? Interessante esse aspecto, sempre que a gente discute essas frentes de inovação, como o assunto passa pelo aspecto humano, né? Invariavelmente, né? Sempre em algum aspecto, mas como as pessoas têm uma contribuição e acabam sendo o grande impulsionador mesmo para que essas transformações aconteçam, né? Sim. Sim. João, eu queria fazer quase a mesma pergunta, mas para o lado positivo, né? Do que vocês acompanharam desses trabalhos de diagnóstico com as experiências das empresas, aquelas que tiveram mais sucesso nas suas estratégias, o que elas fizeram de bom? O que elas fizeram que levou elas para esse caminho de sucesso? Legal, é uma pergunta também boa, é o segredo, né, Dulce? O segredo. Vamos lá, se der para compartilhar umas dicas aí, ó. Claro, claro. Bom, de novo volto àquilo que eu comentei, que cada caso é um caso, mas há sim uma coisa em específico, que aquelas que tiveram mais sucesso no tal do roadmap de transformação digital, ou plano de ação de transformação digital, e elas fizeram da mesma forma e de forma padronizada. A gente comentou dos 4 quadrantes, ou da mandala, que são recursos, sistema da informação, estrutura organizacional e cultura. Quando você recebe um reporte e você vai fazer o seu roadmap, o seu plano de ação digital, você vai ver que esses 4 quadrantes vão estar em níveis diferentes. Né? Então, você vai ter uma nota para a sua cultura e uma outra nota para os seus sistemas de informação, por exemplo. E elas podem ser discrepantes, inclusive. Né? E a tendência, não necessariamente da empresa, mas do próprio ser humano, por uma zona de conforto,
é nós querermos ser melhores naquilo que nós já somos bons. Né? Isso é natural, Então, se você tem medo de falar em público, mas você é muito bom em controle financeiro matemático, você vai querer evitar ao máximo de falar em público e ter cada vez mais uma especialidade em controle financeiro matemático. Exemplo aleatório, tá? E com a indústria é a mesma coisa. Então, é natural que depois que você enxergue suas notas e que você veja ou tente traçar esse plano de ação digital, que você queira elevar aquilo que já é muito bom a uma excelência, né? E eu não vou dizer que está errado, assim, atingir a excelência em qualquer área da sua empresa é fantástico, né? É melhor do que ter. Mas, respondendo agora de fato a sua pergunta, as empresas que tiveram mais sucesso foram aquelas que equalizaram o nível tecnológico. Ao invés dela voltar por deixar aquilo que era muito bom, excelente, ela trouxe os que estavam pior num nível de equalização daquilo que estava muito bom. Então, essa é sem dúvida o melhor best practices que a gente viu nos últimos anos em relação ao assessment. Ah, sensacional, e faz todo sentido, porque eu imagino que os ganhos que você obtém, os avanços, quando você eleva as áreas que estão com as menores notas, os ganhos são mais significativos, né? E de curto prazo, né, Dulce? Acaba dando até um certo ânimo para as pessoas continuarem no projeto. Muito bom. Agora, uma outra pergunta, João, assim, as empresas que fazem o diagnóstico, elas também podem ter a seguinte curiosidade, né? Bom, fiz o meu diagnóstico, tive aqui meu panorama de como é que eu estou nas minhas 4 áreas, né? Nas mandalas, mas eu consigo saber uma comparação, como você estava falando aí que a gente gosta de se comparar, né? Sim. Eu consigo saber uma comparação de como é que eu estou em relação ao meu segmento de negócio aqui, ou até com relação ao mercado em geral, assim, dá para ter um benchmark de nível tecnológico? Dá sim, Lúcio. Então, recapitulando aquela questão do ciclo, né? A empresa entrou em contato com a VDI ou com a Aquarius, a gente vai oferecer a possibilidade da sensibilização de indústria 4.0, se ela quiser ou não, independente disso, ela faz o assessment, recebe o reporte do assessment em uma reunião internacional com a Alemanha e ainda participa do grupo das empresas, né, que estão no mesmo barco de jornada digital. Nesse momento do reporte da reunião internacional com a Alemanha, eles oferecem, além daquele PDF completo que é exposto e explicado durante a reunião, a opção do que você justamente comentou agora, do benchmarking. E esse benchmarking, ele pode ser de 3 formas. Ele pode ser referente ao mercado. Então eu quero uma média do mercado e quero um comparativo comigo mesmo. Ok, vou saber. Esse benchmarking pode ser, num segundo momento, em relação ao seu setor. E aí, Dulce, é importante a gente salientar que a confidencialidade de dados é extremamente importante durante todo o processo. Então, se a empresa opta por receber um benchmarking do setor, ela vai receber do setor e não necessariamente dos concorrentes com os nomes deles, né? Então a gente leva bastante a sério todo esse processo através de várias NDAs e etc. Então, no segundo momento, há a possibilidade do benchmarking do setor, indústria de alimentos e bebidas, por exemplo. Ela vai saber o nível tecnológico e vai saber o nível dela para ter um comparativo. E há uma terceira opção que a gente acabou de fazer numa indústria bastante grande, que foi um comparativo interno. Nesse caso, a empresa tinha 9 fábricas de 9 processos diferentes, né? Todas no Brasil e, evidentemente, com níveis tecnológicos diferentes. Então, elas fizeram um benchmarking interno para equalizar o nível das fábricas, de acordo com o valor agregado de cada uma delas, etc. E depende da estratégia da empresa, mas há essas 3 opções. Bacana, muito bom. É porque muitas vezes as empresas têm essa curiosidade de saber como que elas estão em relação ao mercado, né? Isso pode ser até um motivador, um impulsionador aí para as estratégias. João, gostaria de propor aqui de fazermos o nosso jogo do podcast do verdadeiro ou falso. Vamos lá? Vamos embora. Olha só, eu vou tentar ficar na minha poker face aqui, ou eu vou tentar, e vou fazer algumas afirmações. Legal. E aí você precisa me dizer se é verdadeiro ou falso, mas é igual vestibular, tem que dizer o porquê.
Tá Não bom, tá pode bom. ser só sim ou não, tem que dizer o porquê, tá bom? Tá bom. Justo, justo. Então vamos lá, vou exercitar minha poker face aqui. Vamos Bom, lá. a primeira afirmação. A indústria 4.0 tem substituído humanos nas fábricas e gerado um crescimento exponencial do desemprego ao redor do mundo. Verdadeiro ou falso? Falso, falso. A gente comentou isso há Comentou. pouco. A justificativa é que, na verdade, é exatamente o oposto. Estatisticamente, aquelas empresas que mais investem em transformação digital são aquelas que mais contratam. Ah, que Há, sensacional. sim, no entanto, uma readequação do know-how de uma determinada área, de uma determinada pessoa. Mas As gerando desemprego competências, né? não é uma verdade, na nossa opinião. Perfeito. Próxima afirmação. Apenas multinacionais de grande porte em países desenvolvidos estão aptas a trabalhar com os conceitos da indústria 4.0. Verdadeiro ou falso? Absolutamente falso, Dulce. Falso mesmo. Isso entra bastante no que a gente também comentou da desmistificação da indústria 4.0. Há projetos milionários de indústria 4.0? Sem dúvidas que há. Mas há projetos muito baratos, inclusive em alguns casos até financiados pelo governo brasileiro, em que você pode sim entrar na indústria 4.0 sem necessariamente ter grandes recursos para isso. Perfeito. Então, acho que a próxima está um pouco ligada, vai complementar esses comentários. Vamos lá. Próxima afirmação. Os investimentos em novas tecnologias serão compensados pelos ganhos de produção. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, e não só produção. Acho que nível de engajamento de funcionário, né? Acho que e um exemplo bacana é aquelas pessoas que antes tinham um trabalho, vamos colocar como analógico, e que hoje têm um trabalho digital. Se eventualmente elas são transferidas para uma área mais analógica, pergunta para elas se elas gostam. Não gostam, né? Então, o nível de engajamento das pessoas aumenta, né? A eficiência da empresa aumenta, a competitividade da empresa aumenta, a rapidez da empresa aumenta, a flexibilidade, que é um grande ponto da indústria 4.0, né, do ponto de vista de você poder personalizar coisas e produtos e serviços, né, também aumenta. Então, verdadeiro, e não só a produção, como algumas outras coisas também. Outros ganhos colaterais, né? Isso, boa. Agora, a gente estava falando de aspecto humano um pouco antes, vamos entrar num item desse aqui agora. Próxima afirmação. Lifelong learning é essencial para o profissional 4.0 da indústria 4.0. Verdadeiro ou falso? Sem dúvida é verdadeiro, verdadeiro. Eu acho que não só para a indústria 4.0, para qualquer pessoa que quer ter sucesso no mercado corporativo, né, Dulce? Ou como pessoa mesmo, né? Vamos ser sinceros. Para a vida pessoal, né? Pois é, o lifelong learning é você estar basicamente disposto a entender que aquilo que você aprendeu pode não funcionar mais, ainda que você tenha dedicado muito tempo a isso, e que as coisas mudam e que a gente tem que se atualizar o tempo todo, seja como sociedade ou seja como empresa. Então, o lifelong learning é fundamental para qualquer executivo, executiva e pessoa também, como nós, normais, também estamos no dia a dia como sociedade. Exato. Próxima afirmação. A indústria 4.0 não traz nenhuma novidade. Verdadeiro ou falso? É falso, né? Acho que talvez tenham muitas pessoas que já conhecem bastante sobre todas as tecnologias habilitadoras, etc., mas ainda assim coisas novas surgem o tempo todo. Né? Então, dentro da indústria 4.0, no que existe da literatura, ela também se atualiza, também muda. Então, há um lifelong learning para a própria indústria 4.0 que não para, né? Então, acho que eu diria que é falso, porque traz sim muitas novidades, especialmente se a gente for considerar que cada tipo de aplicação é uma diferente da outra, né? E que vai gerar um resultado diferente, numa empresa diferente, com impactos diferentes e uma tecnologia nova se bobear a cada dia, né? Então, diria que é falso. Legal. Próxima. Para estar na indústria 4.0, eu preciso de inteligência artificial. Verdadeiro ou falso? Eu acho que depende do ponto de vista, eu diria. Mas essa é uma pegadinha, essa afirmação.
Se eu tiver que escolher uma, de novo, não sou dono da verdade, talvez eu colocaria falso, mas não significa que verdadeiro não estaria correto também. Uhum. Eu só acho que a inteligência artificial, ela é uma das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 mais importantes, mais impactantes, e talvez até uma das mais fundamentais em todo esse processo. Mas dependendo do negócio, você pode ter uma implementação num projeto digital que não, por algum motivo, a inteligência artificial não faça sentido naquele momento. Acho difícil, mas pode ter. Né? Então eu vou colocar um falso relativo, se você me permitir. Tá parecendo prova de filosofia isso. Nossa, aqui, gente. É verdade. Vamos lá para a última questão do jogo verdadeiro ou falso do podcast. Legal. Atenção, João. Eu não estou nem na indústria 3.0. Indústria 4.0 é um sonho muito distante. Essa eu diria que é falso. Eu diria que é falso. É também um pouco relativo, né? Porque há cenários de que pode ser distante, sim. A gente não pode também ser hipócrita e achar que em uma semana a gente vai sair de um 2.0 e ir para uma fábrica autônoma do dia para a noite. Isso não existe. Né? A gente precisa de tempo, a gente precisa de pessoas, a gente precisa sim de investimentos, ainda que não necessariamente gigantescos, mas a nossa bandeira, Dulce, é de que é possível. Né? Independente do nível que você esteja, independente do seu nível de recursos, independente das pessoas que você tem. É isso que vai te salvar da competitividade nacional e global, e é possível, sim. E muitas das vezes, para não dizer a esmagadora maioria, muito mais próximo do que as pessoas acham que verdadeiramente estão. E acho que tem um conceito importante, João, que não é uma virada de chave exatamente do dia para a noite, né? Hoje eu sou 3.0, a partir do mês que vem eu passo a ser 4.0. Acho que esse conceito de uma evolução, né, continuada, e quando a gente pensa no relatório do diagnóstico, você também vai ter uma visão evolutiva, né? Falar de passo a passo, onde você ataca primeiro, onde pode te dar, né, os maiores ganhos, as áreas que estão precisando evoluir mais. Então essa visão faseada de evolução gradual é que vai ajudar a fazer essa transformação, essa virada aí de cenário, né? Exato, Dulce, e da mesma forma como uma empresa se planeja, por exemplo, financeiramente em 1 ano, em 5 anos, às vezes em 10 anos, o plano digital é a mesma coisa. A gente vai ter uma série de deliverables que vão ser mensurados mensalmente, sem dúvida alguma, mas o plano, o roadmap, ele pode ter de 1 a 5 a 10 anos, né? É uma visão que a empresa tem para o negócio dela. Perfeito. Mas oferece uma retaguarda, né? Sim. Mas isso não significa que a gente não pode ter retorno de curto prazo, porque a gente tem e muito. Boa colocação. Bem colocado aí. Agora, João, eu não poderia deixar de fazer aqui, já caminhando para o final da nossa conversa, já que a gente falou que a gente gosta de se comparar, né? Você tem algumas informações que você pudesse compartilhar conosco sobre como estamos em termos Brasil em relação à Alemanha? Eu vou te falar o porquê da minha pergunta. Tá. Tipicamente a gente brasileiro tem aquela mania de achar que a gente está sempre para trás, né? E que a gente está desatualizado e que a gente não está longe dos países desenvolvidos, ainda mais quando a gente comparar com a Alemanha, que foi onde nasceu, o termo indústria 4.0 e tudo mais. Você tem um pouco dessas informações de como é que está o nível de evolução tecnológica das indústrias lá e aqui? Tenho. A gente tem essa informação, Dulce, eu vou passar para você justamente baseado nessa escala da Catec. A gente comentou há pouco que tem 6 níveis de maturidade digital, né? Começa em computadorização, vai para conectividade, visibilidade, transparência, capacidade preditiva e adaptabilidade, que seria uma fábrica absolutamente autônoma, né? A partir do 3º nível de visibilidade, aí que entra o conceito da indústria 4.0. Então, as empresas que estão nesse 3º nível, elas estão sim na indústria 4.0. E se a gente for comparar o Brasil contra a Alemanha, do número de empresas que estão na indústria 4.0, normalmente essa informação é chocante, na Alemanha são 4%. Tá? Uau!
Isso dados de 2020, da própria CATEC do governo alemão, vamos dizer que isso tem aumentado, 50%, não tem esse dado, vai para 6%, né? Então, assim, é pouco, esse que é o ponto, né? Sim. E segundo dados da CNI, no Brasil são 1,6%. Então, a gente tem 4 contra 1,6%. Estamos atrás? Estamos. Sim, mas... Significativamente? Sem dúvidas. Mas se você for considerar que o Brasil não é um país com o mesmo nível tecnológico da Alemanha, não é um país com o mesmo PIB da Alemanha, não é um país que criou o conceito assim como a Alemanha criou, que tem dificuldades muito maiores do que boa parte das empresas da Alemanha, eu não acho que a gente está tão atrás assim, sabe? Às vezes não me cabe dar esses dados e expor minha opinião porque ela é mais pessoal, né? Mas eu sinto um certo patriotismo em dizer que a gente não está no cenário ideal, mas a gente está no caminho certo. Isso eu não tenho dúvida. Mas, João, essa situação do Brasil, de estar com um baixo índice, né, de maturidade aqui, você diria que isso está relacionado com não aplicar as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0? Qual que é a sua visão, assim? Você acha que a gente está nesse índice crescendo? O que é o principal ofensor desse nosso baixo índice? Sem dúvida, Dulce. Eu acho que, de novo, a gente volta no ponto das pessoas, né? Eu acho que o que você afirmou está correto. O motivo pelo qual nós não estamos num nível maior do que estamos é uma resistência das empresas a aplicarem as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Eu concordo com essa frase, né? Então, volto também num ponto também já falado da desmistificação. Eu entendo que o papel da VDI, da Aquarius também, de desmistificar a indústria 4.0 é muito importante. Porque as pessoas de verdade se acham que é uma coisa de outro mundo, uma coisa de empresa enorme, como você falou, uma coisa de país de primeiro mundo, como você também... E não é. A gente não está falando de você deixar a sua fábrica autônoma em 12 meses, não é isso. Exato. Não é isso, a gente pode começar pequeno, a gente pode começar por uma linha, a gente pode começar por um processo. Né? Começar por um processo. Válido mencionar que antes de uma revolução tecnológica é bom que os processos estejam bem colocados, bem estruturados, né? E aí entra, por exemplo, o Lean e algumas outras metodologias que são bastante conhecidas no mercado, né? Então eu diria que sim, esse é o real motivo e talvez a chave seja a desmistificação, porque com ela a gente vai fazer com que mais pessoas estejam engajadas e que indiretamente o nível tecnológico do país ou do Brasil cresça. Então, muito feliz pela nossa conversa hoje, esperando que esse conteúdo chegue com essa missão, né, de desmistificar esses temas em torno da indústria 4.0. João, sensacional, muito obrigada pela conversa de hoje, viu? Dulce, foi uma honra, disse no começo que digo isso de maneira genuína e agora reitero, foi um super prazer participar por aqui, espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisinha aos acompanhantes da Aquarius, do podcast, das redes sociais, e se alguém precisar de qualquer coisa da VDI ou de mim, eu estou à total disposição. Mais uma vez, obrigado, Dulce, obrigado, Aquarius. Muito obrigada, João. E você, nosso ouvinte, que chegou até aqui, é porque você também curte, é ligado em transformação industrial, jornada digital, inovação, e não pode perder esse podcast onde nós falamos sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast, afinal aqui é o lugar das Top Trends da indústria 4.0, o canal da Aquarius Software, uma empresa de 38 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixa o seu like, siga os nossos canais e até semana que vem.